Olá pessoal, olá a todos, aqui é o professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, do canal O Mestre Mate Sidney Pinheiro Duarte Santana. No meu canal, eu faço vídeos a respeito de temas de engenharia, de matemática, de física, de química, de matemática de jogos. Se você se interessa e gosta de algum desses temas, quer solicitar algum vídeo, alguma discussão sobre algum tema em questão, sobre essas áreas, por favor, entre em contato que eu farei um vídeo referente às suas solicitações. Se você entrou no meu canal, se inscreva nele e dê joinha nos meus vídeos. Temos um problema de álgebra linear sobre sistema linear para analisarmos a solução desse sistema. Ou seja, nós vamos analisar se a solução desse sistema é um sistema possível determinado, também chamado de SPD, se ele é um sistema possível e indeterminado, também chamado de SPI, ou se ele é um sistema impossível, também chamado de SI. Primeiramente, eu fiz aqui uma tabela explicando cada caso de forma geral. Antes de eu falar sobre o sistema em questão, eu vou citar a tabela de forma geral, no qual eu até construí aqui um sistema de duas variáveis, variável x e y. Então, seja o sistema linear, cuja primeira linha do sistema é P1, x mais Q1, y igual a N1. E a segunda linha do sistema é P2x mais Q2, y igual a N2. O P1, Q1, N1, P2, Q2, N2 são números. Números são constantes, sendo que P1, Q1, P2, Q2 são coeficientes que estão na frente das variáveis x e y, sendo que P1 e P2 são coeficientes de x. Q1 e Q2 são coeficientes de y. Já N1 e N2 são números, são constantes, que é a igualdade do sistema. N1 é a igualdade da primeira equação do sistema e N2 é a igualdade da segunda equação do sistema. O sistema será possível e determinado, SPD, quando eu formar uma matriz com os coeficientes de x e y, ou seja, de P1, Q1, P2, Q2. P1 é o coeficiente de x. Q1 é o coeficiente de y. Formei a primeira linha da matriz. P2 é o coeficiente de x. Q2 é o coeficiente de y. Formei a segunda linha da matriz. Se eu formar uma matriz desta forma, com os coeficientes de x e y, e o determinante dela der diferente de zero, então o sistema será possível e determinado. Esse delta que eu encontrar é o determinante dessa matriz. E se ele for diferente de zero, então o sistema é possível e determinado. O sistema será possível e indeterminado, SPI, quando nós formarmos três matrizes. A matriz formada pelos coeficientes das variáveis P1,
Q1 na primeira linha, P2, Q2 na segunda linha, P1 é o coeficiente de x, Q1 é o coeficiente de y da primeira equação do sistema. P2 é o coeficiente de x, Q2 é o coeficiente de y da segunda equação do sistema. Se nós formarmos essa matriz, e esse determinante der zero, esse determinante chamado de matriz delta, e der zero, aí nós vamos fazer uma segunda matriz e até uma terceira matriz. Veja, o determinante dessa primeira matriz delta, determinante dessa primeira matriz chamada de delta, der igual a zero, aí nós vamos fazer outras matrizes. E se der diferente de zero? Se der diferente de zero, nós não vamos fazer, nós já vimos anteriormente. Se o delta der diferente de zero, o sistema será SPD, sistema possível e determinado. Já estaria decidido. Se o determinante desse diferente de zero, desse um número que não fosse zero, positivo ou negativo, fracionário ou não, o sistema seria SPD, sistema possível e determinado. Mas se ele der zero, aí vamos fazer outras matrizes. No caso, uma matriz diferente dessa, obviamente. Nós vamos pegar na primeira coluna da matriz e colocar N1 e N2 da primeira equação do sistema, é o N1, e a igualdade da segunda equação do sistema, que é N2. Então, nós vamos colocar na primeira coluna. Na segunda coluna, continua Q1 e Q2. Em outras palavras, nós vamos pegar o N1 e o N2 e substituir ele na matriz no local que anteriormente nós tínhamos colocado o P1 e o P2. A matriz vai ficar na primeira coluna N1, N2 e na segunda coluna Q1, que é o coeficiente de y, e Q2, que é o coeficiente de y, ou seja, respectivamente, da primeira equação e da segunda equação. Então a matriz vai ficar na primeira coluna N1, N2 e na segunda coluna Q1, Q2. Se esse determinante, que nós vamos chamar de ΔX, observe que o N1 e N2 entrou no local dos coeficientes que era P1 e P2 de x. Ou seja, ele chegou arrancando os coeficientes de x, deixando os coeficientes de y, referente à matriz que nós tínhamos feito antes. O N1 e o N2 chegou retirando os coeficientes de x. Aí esse determinante será chamado de ΔX. É estranho porque ele arrancou o coeficiente de x e deixou o coeficiente de y. Esse determinante será chamado justamente daquilo que foi retirado. Determinante de delta é o ΔX. Ele é chamado de ΔX. Se nós fizermos o determinante dessa matriz, que é o ΔX, e der zero, nós vamos continuar fazendo o outro determinante. Ou seja, colocar o N1 e o N2 agora no lugar do Q1 e do Q2 e manter o P1 e o P2. Nós vamos manter o P1 e o P2 da primeira matriz e vamos colocar esse N1 e esse N2 arrancando os coeficientes que eram de y. A matriz vai ficar P1
P2 na primeira coluna, N1, N2 na segunda coluna, retirando os coeficientes de Y. Vamos ter aqui um determinante que será chamado de ΔY, novamente observando. Foi retirado os coeficientes de Y, por isso a matriz, o determinante da matriz será chamado de ΔY. E se nós fizermos o determinante e ele der zero, aí o sistema será sistema possível indeterminado. Resumindo, se o determinante delta der zero, se o determinante Δx der zero, e se o determinante ΔY der zero, o sistema será possível e indeterminado. Se todos os determinantes que nós fizermos deu zero, o sistema é possível e indeterminado. E dentro dessa análise, continuando, analisando a tabela, quando que o sistema será impossível, SI? Já construído a matriz do determinante de delta, que serviu para análise do SPD, ou seja, se o determinante de delta for diferente de zero, será automaticamente SPD, sistema possível e determinado. Se o determinante de delta der igual a zero, devemos continuar construindo a matriz que vai gerar o determinante de ΔX e de ΔY. Se todas elas derem zero, todos esses determinantes derem zeros, os determinantes de delta, determinante de ΔX, determinante de ΔY, todos eles derem zero, então o sistema será possível e indeterminado. Se por um acaso o determinante de delta der zero e algum dos outros delta, não precisa ser todos não, basta um dos outros delta, pode até ser todos, mas basta um, ΔX ou ΔY, ou todos derem diferente de zero, o sistema é impossível. Esse quadro que eu acabei de analisar para sistema SPD, SPI e SI é válido para qualquer quantidade variável. Eu aqui analisei só para duas variáveis, para x e y, mas será feita da mesma forma se tiver 3 variáveis, x, y, z ou n variáveis, uma quantidade qualquer de variável. Vai apenas tendo que acrescentar aqui outras matrizes, se necessário, tipo determinante da matriz ΔX, ΔY, ΔZ e ΔT e várias outras aqui para analisar, caso necessário, o SPI, o SI, e também, é claro, vai influenciar na quantidade de elementos da matriz. Com duas variáveis, x e y, as matrizes formadas eram de 2 por 2. De 3 variáveis, seria 3 por 3, enfim, de uma quantidade n de variáveis, seria uma matriz n por n. Então, resolvendo o sistema que nos foi dado para analisar, vai ser uma análise se ele é SPD, dentro da condição SPD, sistema possível e determinado. O sistema diz o seguinte: o sistema, a primeira linha do sistema é AX menos 2y igual a 1. E a segunda linha do sistema é BX mais 4y igual a 5. Determine A em relação a B para que o sistema seja determinado, SPD. Ou seja, nós temos que achar A em relacionado a B para que o sistema seja possível e determinado, SPD. Esse A e esse B são coeficientes de x, que na primeira linha do sistema, nós temos AX menos 2y igual a 1. Nós não temos o valor do coeficiente de x. Foi dado que é A, na primeira linha do sistema. E na segunda linha do sistema, nós também não temos o coeficiente de x. Foi dado que é B.
bx mais 4y igual a 5. Então, nós temos um sistema que nós temos com duas variáveis x e y, onde na primeira linha nós não temos o coeficiente de x. E na segunda linha nós também não temos o coeficiente de x. Temos expresso por a e b. E nós vamos precisar achar esse valor determinado, esse determinado valor de a e de b, para que, relacionados entre eles, tá? Encontrar o valor de a e b relacionados entre eles, para que eles sejam SPD, sistema possível e determinado. Então, vamos passar esse sistema aqui para baixo, escrevendo o sistema aqui embaixo, para que o sistema ax menos 2y igual a 1 na primeira linha, e bx mais 4y igual a 5 na segunda linha, seja SPD, sistema possível e determinado, nós devemos construir a matriz do coeficiente de x e de y da primeira linha, ou seja, nós vamos colocar o coeficiente da primeira linha de x é a, e o coeficiente da primeira linha de y é menos 2. Formamos a primeira linha da matriz. Embaixo, vamos formar a segunda linha da matriz com o coeficiente da segunda linha de x, que é b, e o coeficiente da segunda linha de y, que é 4. Formamos aqui o que é a matriz delta. Não foi escrito aqui, mas é a matriz delta. Essa matriz delta está aqui. A matriz delta está aqui. Se o sistema é SPD, sistema possível e determinado, nós temos obrigação de que esse determinante, esse delta, seja diferente de zero. Ele terá que ser diferente de zero para que o sistema seja SPD, pois o sistema SPD só aceita que a matriz dos coeficientes das variáveis, ou seja, que é o que eu formei, a e menos 2, b e 4, seja diferente de zero no seu determinante. Então, sabendo que essa matriz tem determinante diferente de zero, vamos tirar o determinante. Esta diagonal aqui, a diagonal principal é positiva, e a diagonal secundária seria negativa. Então, mais, tirando o determinante, mais 4 vezes a, mais 4a, mais 4a, seguindo a diagonal principal, mais 4, a. Agora na secundária, menos, abre parênteses, menos 2, b, menos, abre parênteses, menos 2, b. Então está aqui a diagonal secundária. Diferente de zero, porque para ser SPD, sistema possível e determinado, o determinante da matriz formada pelos coeficientes das variáveis tem que ser diferente de zero. Então, mais 4a, mais 4a, menos e menos dá mais 2b, mais 4a, mais 2b, diferente de zero. Vou passar o b para o lado de lá, pois o problema pede para fazer o a relacionado a b. O a relacionado a b. Então, eu vou passar o mais 2b, que está no lado esquerdo, para o lado direito. Então, vai ficar 4a, que vai ficar do lado de cá. Diferente de mais 2b, passa para lá com menos 2b, passa para o lado direito como menos 2b. Então, 4a diferente de menos 2b. Eu vou passar agora o 4,
que está junto com A, para debaixo do menos 2B, dividindo para deixar o A sozinho do lado esquerdo. A diferente de menos 2B sobre 4. A diferente de menos 2B sobre 4. E agora, finalizando, eu vou simplificar o 2 por 4, que vai ficar A diferente de menos B sobre 2. Relacionei o A com o B, como o problema pediu. De novo, simplificando 2 por 4. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. A diferente de menos B, menos 1B, menos B sobre 2. A diferente de menos B sobre 2 é o resultado relacionado de A com B que tínhamos que chegar. Esse é o resultado. Muito obrigado.